Por ora, meus irmãos, como costume, eu farei a leitura pontualmente do verso 1 e no decorrer da exposição nós vamos passar por todos os demais versos desse capítulo, tá bom? Então agora eu peço a você que acalme os ânimos e que acompanhe com atenção, porque esta é a leitura da palavra infalível, inerrante, inspirada de Deus. E quando aquele que prega é fiel à Escritura, nós cremos que é Cristo que fala. Amém? Então vamos à leitura do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Senhor, nos abençoa, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Apesar do ar de vitória do capítulo 7, nós podemos dizer que o drama de Ester ainda não chegou à sua conclusão. Nós sabemos que o vilão Amã recebeu a sua merecida punição. Ironicamente, ele foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. Mas a morte do adversário dos judeus não representou a solução dos problemas dos judeus na Pérsia. Isso porque o decreto maligno de Amã seguia em vigor, e com ele a ameaça contra a vida de todo o povo de Deus espalhado pelo império da Pérsia. E para piorar, meus irmãos, vocês devem se lembrar, as leis promulgadas pelos medos e pelos persas, elas eram irrevogáveis, o que significa que elas não poderiam ser anuladas de modo algum. Dessa forma, a contagem regressiva para o massacre dos judeus seguia normalmente. E agora, meus irmãos? Será que os esforços de Ester seriam inúteis? O que mais poderia ser feito para evitar o extermínio do povo de Deus? Para evitar o extermínio da promessa que Deus fez a Abraão? De uma coisa nós temos certeza enquanto nós estudamos o livro de Ester. Apesar dos pesares e de todo o caos no palácio da Pérsia, Deus segue firme conduzindo a história e cuidando de seu povo amado. Se você tem acompanhado a narrativa, você se lembra, no capítulo 6, ele iniciou a reviravolta. No capítulo 7, ele deu um fim no adversário dos judeus. E no capítulo 8, meus irmãos, surpreendentemente, Deus está prestes a usar os poderes da Pérsia, que antes estavam contra os judeus, para agora proteger o seu povo das ameaças e dos perigos. E uma coisa é certa, tanto para judeus diante da crise na Pérsia, como para nós, irmãos, que também temos os nossos desafios e adversários, Deus foi e segue sendo o Deus que ama, cuida e favorece o seu povo. E este é o tema da nossa mensagem, do sermão da noite de hoje. Deus favorece o seu povo. A partir de então nós perguntamos como Deus favoreceu, por exemplo, o seu povo na Pérsia. Ou como Deus segue favorecendo o seu povo hoje. E no capítulo 8 do livro de Ester, o autor sagrado nos dá 3 respostas dessa pergunta. A primeira delas está nos versos 1 e 2. Como é que Deus favorece o seu povo na Pérsia? Primeiro, ele transforma desprezo em honra. Ele transforma desprezo em honra. É o que nós vemos nos 2 primeiros versos. Eu peço que você mais uma vez volte os seus olhos para ele. Diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E este pôs a Mordecai, Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. O que aconteceu, irmãos, quando Ester finalmente revelou sua descendência judaica? Será que o rei ficou perturbado com o que ouviu? Por acaso sentiu-se enganado por sua esposa? Diferente do esperado, Assuero não se perturbou. Ao contrário, irmãos, inesperadamente ele reagiu
promovendo Mordecai ao posto de primeiro-ministro da Pérsia, antes ocupado por Amã. E eu quero que você recapitule comigo o que está acontecendo aqui, tendo em vista o que aconteceu anteriormente. Veja, poucas horas atrás, Esther, Amã e Assuero estavam à mesa, quando a rainha expôs o perigo que corria por conta do decreto do inimigo. Ao saber disso, o rei decidiu executá-lo, ironicamente, na forca que ele havia preparado para Mordecai. E para coroar o dia, além da rainha judia receber todas as posses de Amã, o texto nos diz que Mordecai, aquele que motivou a publicação do decreto de Amã, ele agora passa a ocupar o seu cargo e ser o segundo homem mais poderoso do Império Persa, com autoridade para falar em nome do rei. E nós precisamos concordar em uma coisa: só um tolo, irmãos, diria que essas são obras do acaso, que estamos diante de puras coincidências. O que nós temos aqui, na verdade, trata-se da providência, trabalhando por meio de suas ironias e de suas invertidas. Deus está mudando a sorte de seu povo na Pérsia. E ele está começando a fazer isso, mudando a sorte de Mordecai, que antes fora desprezado e perseguido por Amã, e agora recebeu a posição e as riquezas de seu inimigo. E este, meus irmãos, nada mais é do que um presságio, uma previsão do que Deus está para fazer em favor de todo o seu povo. Mas pensando em termos de aplicação, e eu quero sua atenção, o que podemos aprender, meus irmãos, de forma prática, com os 2 primeiros versos desse texto? Uma primeira lição que eu posso sugerir a partir dele é: não devemos temer demais os homens e as circunstâncias do reino terreno. Não devemos temer demais os homens e as circunstâncias do reino terreno. Pegue como exemplo Esther e Mordecai. Eles se esconderam no meio do Império da Pérsia porque tinham medo dos poderosos. Por isso, como nós observamos mais cedo, eles esconderam a identidade judaica e fizeram de tudo para viver como persas. Só que aqui ficamos sabendo que ao descobrir a ligação de Esther e Mordecai, bem como sua identidade judaica, o rei, ao invés de puni-los, os recompensou. Os honrou e, no caso de Mordecai, o promoveu à posição de primeiro-ministro da Pérsia. E aqui, irmãos, não nos custa indagar: será que a estratégia camaleônica de Esther, será que sua estratégia de se camuflar no meio dos pagãos foi realmente sábia? Será que, se ela não tivesse contado ao rei mais cedo, tanto sua identidade como sua relação com Mordecai, será que eles não teriam evitado todo o perigo e a perseguição que os judeus sofreram na Pérsia? Quem sabe Mordecai poderia ter subido ao posto de primeiro-ministro da Pérsia antes de Amã. Afinal de contas, foi ele quem salvou a pele do rei. Nós não sabemos ao certo, são especulações, mas um comentarista levanta uma questão. Ele diz: em vez de conseguir segurança, a ocultação inicial de Esther pode ter sido que, involuntariamente, abriu as portas para o perigo, para ela e para todo o povo judeu. Não é o que muitas vezes acontece conosco também, irmãos? Muitas vezes nós somos levados ao pecado por medo de situações que nunca vão acontecer, que nunca vão se materializar. Por exemplo, quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de comunicar a nossa fé, de falar do Evangelho para as pessoas, porque nós temos medo da reação delas. Quantas e quantas vezes, queridos, diante das circunstâncias da vida, nós entramos em desespero e permitimos que uma preocupação incrédula entre no nosso coração. Em dias assim, queridos, eu acho que vale a pena nos lembrar que o pecado que pensamos muitas vezes que irá facilitar a nossa vida pode terminar complicando ainda mais, como foi o caso de Esther no nosso texto. Mais do que isso,
Diante de situações assim, nós precisamos nos lembrar de uma verdade muito clara. Deus ama e Deus cuida de seus filhos. Uma verdade que é comunicada com intensidade, queridos, ao longo de todo o livro de Esther é: nós não estamos nas mãos do acaso. Nós não vivemos com base nas conveniências e circunstâncias da vida. Nós estamos nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que governa a história para onde Ele quer. Nós não estamos sendo levados aleatoriamente pela vida, porque o povo de Deus é guiado por Deus. Sabendo disso, meus irmãos, como não podemos ser confiantes nele? Sendo assim, cristãos, a segunda lição aqui é uma consequência da primeira. Tenhamos coragem e preguemos o Evangelho para as pessoas que nos servem. Você precisa ser franco comigo. Muitas vezes nós somos dominados por temor. E nós desperdiçamos várias oportunidades que Deus nos dá de falar do amor de Cristo e da salvação para as pessoas com quem convivamos. Como Esther e Mordecai, o que fazemos? Nós nos escondemos. Nós nos camuflamos, nos calamos, porque temos medo do que as pessoas vão pensar ou farão diante disso. Mas a pergunta que precisamos fazer, queridos, é: como nós vencemos este medo? E a resposta é: nós vencemos o medo de nos camuflar, de recuar, com convicção e com oração. Com convicção e com oração. Como assim, João? Com convicção, porque é somente se estivermos cientes de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que seremos mobilizados à pregação, queridos. É somente se estivermos convictos de que todas as pessoas com quem convivemos, familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, seja quem for, fora de Cristo, queridos, não há esperança para eles. Eles estão debaixo do juízo e da reprovação divina. E a não ser que se reconciliem com Deus por meio de Cristo, eles irão perecer. Então nós precisamos entender que há urgência na pregação do Evangelho. Mas nós precisamos também de oração. Você lembra, por exemplo, no capítulo 4 de Atos, diante da perseguição que se levantou contra a igreja? O que foi que eles fizeram, queridos? Eles oraram a Deus. E Deus respondeu a sua oração, lhes dando intrepidez e ousadia para pregar. O que nós precisamos fazer também? Nós precisamos da convicção de que só o Evangelho salva. E precisamos também colocar os nossos joelhos no chão e pedir capacitação do alto para cumprirmos essa missão. Então sinta-se, meu querido, desafiado a orar pela evangelização esta semana. E Deus permitindo, arrisque-se a compartilhar o Evangelho com alguém. Não se esconda, não tema, porque Deus cuida de nós. Por incrível que pareça, você pode pensar: João, eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Deus nos usa, queridos, na nossa simplicidade, com o nosso conhecimento, e surpreendentemente, Ele abençoa os nossos esforços em favor da causa do Evangelho. E por fim, última lição desse texto: uma vez que essa divisão fala sobre honra, não custa lembrar que, apesar do desprezo deste mundo, ouça bem, apesar do desprezo deste mundo, em Cristo, Deus tem honra para nós. Ao seu tempo, Deus humilhou Amã e honrou Mordecai. Mas não é, queridos, o que Deus também fez conosco em Cristo. Deus não simplesmente nos deu um alto posto no reino. Deus não simplesmente nos deu bens. Deus fez mais por nós. Ele entregou-nos o seu próprio Filho. E por causa de Jesus Cristo, meus irmãos, Deus não só nos libertou da condenação do pecado, mas Ele nos honrou, sabe como? Nos fazendo filhos de Deus. E nos dando uma herança no reino dos céus. Você quer honra maior do que essa? Mas o que pode acontecer também é que Deus, além de nos honrar no reino dos céus, por vezes Ele decide nos honrar no reino dos homens também.
E se Deus resolver nos honrar diante dos homens? E convenhamos, não há nada de errado em desejar realizar coisas grandes aos olhos de Deus. Deus mesmo nos fez, queridos, para dominar a criação. É o que nós chamamos de mandato da criação. Por causa de Cristo, nós temos a garantia que nós reinaremos com Ele sobre a nova criação. E essa também é uma grande responsabilidade, uma honra que Deus nos outorgou. Nós fomos feitos, queridos, para algo grande. Fomos feitos para Deus. Mas sabe qual é o grande problema com a honra? É que muitas vezes nós nos parecemos com os nossos primeiros pais. Nós não nos contentamos em pertencer a Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós nos parecemos com os descendentes dos primeiros pais. Nós não só construímos torres grandes, mas nós colocamos os nossos nomes nela. O que é que eu quero dizer com isso? Que com muita facilidade nós fazemos da grandeza pessoal, da glória individual, o nosso maior alvo nesta vida. Mas não é para essa grandeza que Deus nos fez, queridos. De acordo com Jesus em seu reino, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. De acordo com Paulo, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo, irmãos? Ele humilhou-se e tornou-se um servo. Qual é a implicação lógica que nós podemos tirar do texto? Deus permitiu alguma grandeza na vida para você. De alguma forma, Ele o fez uma pessoa influente. Ele o abençoou com mais recursos do que você precisa. Sabe o que o nosso texto nos ensina? Nos ensina a usar tudo isso para Cristo e para a glória dele. A honra que recebemos de Deus diante dos homens, irmãos, precisa ser usada para a glória de Cristo. Seja como ele, torne-se grande aos olhos de Deus, torne-se um servo de todos. Amém? Nós estamos meditando no tema Deus favorece o seu povo. E como é que Deus faz isso? Nós vimos em primeiro lugar, Ele transforma desprezo em honra. Em segundo lugar, dos versos 3 a 14, eu posso dizer também que Deus transforma maldição em salvação. Deus transforma maldição em salvação. Como eu disse antes, a morte de Amã não resolveu os problemas dos judeus. O decreto ainda estava em vigor. E o texto registra nos versos 3 e 4 o seguinte: falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra todos os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Conforme o verso 9 desse texto parece indicar, entre os acontecimentos do capítulo 7, a execução de Amã e a promoção de Mordecai, aconteceu um espaço de 2 meses entre esses dois eventos. Entre o que aconteceu antes e o que acontece a partir daqui no verso 3. Então a impressão que o texto nos dá é que 2 meses se passaram e o rei não se mobilizou para reverter o decreto que ainda estava em vigor. Então Ester decide novamente comparecer à presença do rei para interceder em favor de seu povo, como fez anteriormente, e também estando ciente dos riscos que sua ação envolvia. Só que dessa vez, nós podemos perceber aqui, nós que temos acompanhado a série, você percebeu que a rainha abandonou a abordagem fria e calculista? Ela tem planejado cada um de seus passos, mas aqui no capítulo 8, uma vez que a situação era desesperadora, ela abandona essa abordagem, se lança aos pés do rei, chorando e suplicando pela vida de seu povo. Se antes ela se aproximou com receio e medo, em seu desespero, ela simplesmente jogou-se aos pés dele. E o rei, mais uma vez, lhe estende o cetro de ouro, em sinal de misericórdia, permitindo que ela se aproxime. Mas será, queridos, que mais uma vez ele dará até metade do reino?
Nosso texto responde. Vamos ler do verso 5 ao verso 8, que diz, palavras de Esther: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição de minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com seu anel se selam, não se podem revogar. Quando recebe permissão para falar, queridos, com todo o respeito e cortesia de sempre, dessa vez a rainha vai direto ao ponto. Não tem mais contornos, ou como chamamos de enrolação. Ela diz: revoga este decreto, porque eu não posso ficar calado e assistir o extermínio de toda a minha parentela, do meu povo. E em um primeiro momento, às vezes a tradução ela não dá a entender isso, mas quando você vai mais ao fundo no texto, você percebe que a reação do rei é uma reação de quem demonstra um certo tipo de insatisfação. A princípio, ele estranhou o pedido de sua rainha, porque na cabeça dele, queridos, todos os problemas haviam sido resolvidos. Ele acertou as contas, uma vez que decapitou ou enforcou Amã. Tanto que suas palavras iniciais, se nós fôssemos traduzir de uma forma literal, ao pé da letra, seria como algo do tipo: eu já acabei com Amã, eu já dei a riqueza dele para você, o que mais você quer? Basicamente era isso que ele estava perguntando. E o problema por trás de sua afirmação é que Assuero presumia que Esther fosse igual a ele, preocupada consigo mesmo, preocupada apenas com os próprios interesses. E se nós conhecemos a história, nós vamos dizer, por muito tempo ela foi assim mesmo. Ela se escondeu no palácio da Pérsia. Ela tentou evitar problemas e por isso viveu em segredo. Mas ela não é mais assim. Ela não está mais preocupada apenas com o próprio umbigo, queridos. Ela desistiu de viver como Esther, camuflada entre os pagãos, para ser Hadassa, serva e parte do povo de Deus. E por isso, irmãos, salvar a si mesma, salvar a própria pele, sem salvar a pele de seus irmãos, não valia de nada. Ela não tinha interesse nisso. O grande problema, como o próprio texto levanta, é que os decretos selados com o anel real não podiam ser revogados em hipótese alguma. Então, como eles poderiam contornar este problema? E o rei sugere: escrevam um novo decreto. E é o que é que eles fazem? A partir do verso 9. Acompanhe comigo, do verso 9 ao 14. Com a permissão do rei, então, foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendiam da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na cudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar.
A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Se o edito de Amã poderia ser cunhado como o edito para a destruição dos judeus, ou o decreto de destruição dos judeus, nós podemos chamar o decreto que foi produzido, veja a ironia, queridos, o decreto que fora produzido por Mordecai, nós podemos chamar de o decreto para a proteção dos judeus. Isso porque, conforme lemos, o novo edito concedia o direito aos judeus da legítima defesa. Agora, eles poderiam se mobilizar e se preparar para reagir no dia determinado pelo decreto de Amã, para proteger suas famílias e suas posses contra todos aqueles que se levantassem contra ele. E é interessante porque, como no decreto de Amã, ele usava 3 verbos específicos: matar, destruir e aniquilar. O novo decreto dava permissão aos judeus para fazer o mesmo contra os seus inimigos. Eles poderiam até tentar matar os judeus e despojá-los, tomar posse de seus bens. Mas a partir de agora, meus irmãos, os judeus estavam autorizados a resistir e estariam com espadas afiadas, esperando para proteger os seus e para reagir à altura. Agora, munidos com a permissão do império, veja só que interessante. Agora o império está dando condições aos judeus de proteger a promessa feita a Abraão. Antes, o poder do império estava sendo usado para exterminar o povo da promessa. Agora, os poderes da Pérsia dão permissão aos judeus de guardarem a bênção e a promessa de Abraão. Então, o texto nos diz que o decreto foi produzido rapidamente, traduzido para as diversas línguas do império e enviado para os 4 cantos da Pérsia o mais rápido possível. E, queridos, nós precisamos admitir que Deus não nos cansa de surpreender com os rumos que essa história toma. É Ele, queridos, quem está por trás das cortinas. É Deus quem está usando Assuero. É Deus quem usa Mordecai. É Deus quem usa Esther para salvar o seu povo da ameaça. E é Deus, somente Ele, quem pode reverter a maldição de Amã em salvação para os judeus da Pérsia. E não é o que Ele fez conosco também, meus irmãos? Transformou maldição em salvação. O que nós vemos aqui não é uma imagem clara do Evangelho de Jesus Cristo. Me permita apelar mais uma vez aos contrastes, embora eles sejam infinitamente diferentes. Há uma coisa em comum entre o rei da Pérsia e o rei do universo. É que ambos não revogam os decretos que escreveram. E Deus baixou um primeiro decreto. E nesse primeiro decreto ele disse, lá no Êxodo, eu não deixarei de punir o culpado. Anos depois, por meio do profeta Ezequiel, ele disse, aquele que pecar, morrerá. E o apóstolo Paulo, apoiando a revelação do Antigo Testamento, ele disse, o salário do pecado é a morte. Trata-se, portanto, queridos, de um decreto imutável de Deus. É por isso que milhares de pessoas morreram no dilúvio, conforme registrado em Gênesis 6. É por isso que muitas outras morreram em Sodoma e Gomorra. É por essa razão também que cidades inteiras caíram sob a espada de Josué. Eles morreram não apenas porque estavam na hora errada e no lugar errado, mas porque todas elas eram pecadoras, impenitentes, em rebelião contra Deus. Esta também é a nossa condição se estamos sem Cristo. O apóstolo Paulo disse que judeus e gentios estão todos debaixo da condenação da lei. Ou seja, todos nós estamos condenados diante do Senhor. Este é o primeiro decreto dele. Esta é a condição dos judeus que viviam na Pérsia. É a condição de todas as pessoas do universo.
Mas então, louvado seja Deus, que surge um novo decreto. Eu não estou falando do decreto de Mordecai, eu estou falando do decreto de Cristo. O decreto de Mordecai salvaria parcialmente os judeus da Pérsia. O decreto de Cristo, por outro lado, nos salva por toda a eternidade. O decreto de Mordecai, os judeus recebem o direito de se proteger de seus inimigos, mas no decreto de Cristo, o Senhor nos protegeu enquanto estava na cruz do Calvário. Do que Ele nos protegeu, João? Ele nos protegeu da ira santa de Deus que era derramada sobre Ele por causa de nossos pecados. Jesus, irmãos, não fez desaparecer o primeiro decreto. Lembre-se, ele não podia ser anulado. Ele assumiu sobre si os efeitos e as consequências do decreto e se fez maldição em nosso lugar. Em suma, irmãos, na cruz do Calvário, embora nada merecêssemos da parte de Deus, em Cristo, Deus transformou nossa maldição em salvação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E qual deve ser a nossa resposta diante disso, meus irmãos? Nós temos aqui a segunda lição. Nós devemos fazer uma guerra santa. Isso é até perigoso, né? Eu falar isso. Eu não estou falando do que, por exemplo, nós vemos em Josué. Eu não estou falando do que os judeus fariam com os persas, por exemplo. Os tempos mudaram e as nossas armas também mudaram. Nós vivemos em um tempo diferente na história da redenção, onde as nossas armas não são físicas, elas são espirituais. Nós não combatemos os adversários com uma espada de bronze nas mãos. Nós combatemos com a espada afiada do Espírito, queridos, com a pregação do Evangelho. E este Evangelho ele é tão poderoso que quando anunciado, você sabe o que ele pode fazer? Ele é capaz de transformar inimigos em amigos de Deus. Ele é capaz de trazer à vida, queridos, pessoas que estão mortas espiritualmente e reconciliá-las com o Deus do universo. Me permita lembrá-lo, essa guerra, queridos, tem a mesma urgência que teve para os judeus da Pérsia. Porque Deus não muda. Ele ainda tem o primeiro decreto sobre toda a humanidade. Todos aqueles que estão sem Jesus Cristo, se dependerem de suas próprias obras, estão fadados à condenação. Esse decreto não muda, jamais será anulado. E por isso, uma vez que conhecemos o Evangelho, nós não podemos ficar parados. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus já determinou um dia onde todos haverão de comparecer à presença do Criador. Você pensa sobre isso? Nós um dia seremos convocados a prestar contas diante de Deus. Seremos julgados por nossas obras. E sabe o que vai acontecer? Se estamos fora de Cristo, todos seremos julgados e condenados. A guerra santa que nós vemos nos primeiros livros da Bíblia, sabe? Aqueles trechos que você fica aterrorizado. Quando você vê, por exemplo, no livro de Josué, Deus ordenando a dizimação de povos inteiros. Você sabe o que é isso, querido, na Escritura? Não é que a Bíblia está errada. Não é que o povo de Deus era bárbaro, não civilizado, nada disso. Esses eventos, queridos, nada mais são do que miniaturas do juízo de Deus que virá. Tudo o que você vê na Bíblia é uma miniatura do que Deus fará aos pecadores naquele dia. E de acordo com a visão do Apocalipse, sabe como Jesus vai voltar? Ele não vai voltar amigável, queridos, para aqueles que não se reconciliaram com ele. No Apocalipse ele é descrito como um guerreiro. E no capítulo 19, o apóstolo João nos disse que ele virá cavalgando num cavalo branco. E da sua boca tem uma espada afiada, a palavra. E ele vai ferir as nações definitivamente. Portanto, não se engane, a guerra santa não está ultrapassada. O que parece ela está suspensa temporariamente, para nos dar tempo de anunciar o Evangelho às pessoas.
que esta terrível, meus irmãos, e ao mesmo tempo verdadeira visão do futuro nos encoraje a testemunhar do Evangelho. Queridos, como podemos privar pessoas a quem amamos e com quem convivemos do conhecimento da verdade? Se essas pessoas morrerem sem Cristo, meus irmãos, elas terão morrido com o Senhor como seu inimigo. E não há nada pior do que morrer tendo a Cristo como inimigo, porque o Apocalipse é claro. Ele vai ferir, destruir seus inimigos para sempre. Como podemos privar as pessoas do Evangelho? Sejamos corajosos, queridos. Vamos alertar as pessoas que elas estão sobre o primeiro decreto, o decreto da condenação. Que por causa de Cristo elas podem desfrutar do segundo decreto, o decreto da graça. Vamos falar às pessoas com nossas próprias palavras, irmãos. Dentro da nossa própria capacidade, vamos falar do que Cristo fez pelos pecadores. Amém? Nós estamos meditando no tema Deus favorece o seu povo. Vimos em primeiro lugar que ele transforma desprezo em honra, maldição em salvação e por fim, Deus transforma tristeza em alegria. Dos versos 15 a 17, Deus transforma tristeza em alegria. Assim que saiu o decreto do palácio, Mardoqueu ou Mordecai também saiu da presença do rei. Como é que ele saiu, meus irmãos? O que ele estava vestindo? O verso 15 nos responde. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. É impossível ler este verso sem nos lembrar do que aconteceu no capítulo 4. Quando Mordecai tomou conhecimento do primeiro decreto, você se lembra o que ele fez? O texto diz, ele rasgou as vestes e saiu coberto de pano de saco e cinza. Aqui, depois do seu decreto ser publicado, o texto nos diz que ele sai vestido como um príncipe em glória. E se por causa do primeiro decreto, o texto diz, os judeus choraram, lamentaram e prantearam, agora por causa do segundo decreto, o que aconteceu? O texto diz, a cidade de Suzã se exultou e alegrou-se no Senhor. E o verso 16 continua, para os judeus, acompanhe comigo, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Me permita insistir nos contrastes, irmãos, eles são muito importantes para nós interpretarmos e nós entendermos a virada na história. Quando a comunidade judaica ouviu o primeiro edito, ela respondeu com 4 tipos de aflição. O capítulo 4 nos diz, com luto, jejum, choro e lamentação. Agora, depois da publicação do segundo decreto, o texto nos diz que eles respondem com 4 tipos de deleites. Veja, felicidade, alegria, regozijo e honra. Embora seja redundante de fato, a combinação desses termos é fundamental para demonstrar que os judeus estavam explodindo em felicidade. Eles estavam exuberantes. Imagine só, coloque-se na pele deles. Eles estavam sob um decreto de condenação. E agora, de uma hora para outra, Deus os havia salvado por meio de um novo decreto. E o nosso texto termina da seguinte forma, verso 17. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, o jejum e o choro do capítulo 4 foram transformados no capítulo 8 em banquete e júbilo. Contudo, nós não podemos deixar passar um detalhe curioso aqui no fim. Antes, quem estava com medo de quem, irmãos? Os judeus estavam com medo dos persas. O texto termina nos dizendo que depois do que aconteceu na Pérsia, muitos persas estavam agora atemorizados com os judeus. O medo era tanto, irmãos,
que muitos pagãos começaram a fingir que eram judeus. É isso mesmo, irmãos. Eles começaram a fingir que eram judeus também. Agora, não são mais os judeus que se escondem por medo. São os pagãos que estão se camuflando no meio do povo de Deus por temor das coisas que presenciaram. Mas embora este fosse o caso de muitos, nós cremos também que alguns deles foram alcançados pelo temor do Senhor. Se converteram ao Senhor. Foram alcançados pela transformação operada por Deus. De certo, ouviram falar dos decretos. Ficaram sabendo da fidelidade de Deus e decidiram juntar-se ao povo em júbilo e em adoração ao povo de Deus. Então, pelo que parece, queridos, a alegria salvadora, de repente, tomou conta da peça. Não é o que você deseja experimentar também? Alegria salvadora. Você não gostaria de conhecer e desfrutar da verdadeira e plena alegria? Muitas pessoas na Pérsia se uniram aos judeus e assim escaparam do juízo divino. E a mensagem a essa altura do texto, queridos, é animadora. Você e eu também podemos escapar. Mas como? Como qualquer um de nós pode escapar do juízo perfeito e santo de Deus? Esther, por exemplo, precisou deixar de lado sua segurança, seus interesses pessoais, sua própria dignidade, e precisou arriscar a própria vida para interceder por um novo decreto para os povos da Pérsia. Só que Jesus Cristo, queridos, fez algo maior e eternamente melhor. Ele deixou a glória eterna. Ele se fez carne e se arriscou por nós. Ele se entregou para morrer no lugar de pecadores culpados, a fim de levá-los, sabendo, não só perdoar nosso pecado, querido, mas também nos levar à verdadeira e plena alegria em Deus. Sim, meu irmão, Jesus voltará como um forte guerreiro para julgar e condenar as nações. Mas antes, porém, ele veio para salvar e poupar todos os que lhe pertencem. Você é um deles. O chamado do Evangelho é para você na noite de hoje. Volte-se para Cristo e desfrute do decreto da salvação hoje mesmo. Una-se ao povo de Deus na oportunidade que você tem hoje. Não permaneça em rebelião contra este Deus. Mas se você já é cristão, uma segunda lição desse texto, eu quero convidá-lo a ver aqui um exemplo poderoso do evangelismo. Do que eu estou falando? Do transbordar de alegria. Isso é muito curioso no texto. Os judeus estavam transbordantes de alegria, como nós ouvimos, e por isso, o que aconteceu? Embora vivessem em um império hostil, na qual a sorte deles podia mudar a qualquer momento, o que eles estavam fazendo? Eles estavam celebrando a salvação que receberam da parte do Senhor. Eu me pergunto, queridos, se os judeus o fizeram, não é o que deveríamos fazer muito mais? Celebrar a salvação que recebemos de Cristo. Por que eu digo muito mais? Porque embora nós também vivamos em um reino instável, como os judeus viviam, o que Jesus fez na cruz é definitivo e imutável. O que Jesus Cristo fez em seu favor, cristão, não pode ser revertido ou revogado. O decreto da salvação jamais muda. E o decreto que Deus estabeleceu na cruz foi: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você pertence a Jesus Cristo, meu querido, embora você seja fraco e pecador, como eu também sou, o que a Escritura nos ensina é que aqueles por quem Jesus Cristo morreu nunca perecerão, uma vez que Ele já pereceu no nosso lugar. Nada, meus irmãos, ouça isso. Nada nem ninguém, por mais pecadores que sejamos, pode nos arrancar dos braços do nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo.
Esta é a boa notícia do Evangelho que deve colocá-lo em festa todos os dias, meu irmão. Você não precisa de eventos. Você não precisa de mais bens. Você precisa colocar o Evangelho no seu coração e lembrá-lo diariamente de que em Cristo você está salvo para sempre. O problema é que muitas vezes o Evangelho não nos parece suficiente para abastecer a alegria do coração. Quando ele é infinitamente suficiente, meus irmãos. Você tem celebrado a Deus por isso? A vida oscila, querido. Nós subimos e descemos. Mas sabe o que permanece firme e imutável? O amor de Deus por nós. Você tem celebrado a Deus por isso? Será que as pessoas no trabalho conseguem perceber sua alegria em Cristo? Será que as pessoas com quem você convive em casa percebem que você é uma pessoa transbordante de alegria? Não simplesmente por causa das coisas do mundo, mas por causa de Cristo. Você é uma pessoa feliz em e por causa de Cristo, apesar das circunstâncias ou as suas emoções são extremamente dependentes das situações da vida. Queridos, eis um simples método de evangelismo, não só para os outros, mas também para o nosso próprio coração, a alegria transbordante. Se nós, queridos, transbordamos de alegria, nossa alegria será percebida pelas pessoas com quem convivemos. E Deus, em sua graça, abrirá oportunidades para a evangelização. E você vai concordar comigo. Na segunda-feira, todos nós transbordamos. E nós costumamos chegar, por exemplo, no ambiente de trabalho, conversar com amigos, com familiares, sobre aquilo que enche o nosso coração. Qual é o assunto de muitas pessoas quando chegam no trabalho? Só falam de futebol. Outras só falam de política. Mas quantas vezes, queridos, nós chegamos ao trabalho, nós chegamos no convívio de pessoas, transbordando do Evangelho e assim criando oportunidades para falar de Cristo? Será que Cristo é o nosso assunto quando chega a segunda-feira pela manhã? E a resposta é: se você está cheio de Cristo, se você está cheio do Evangelho no seu coração, você vai transbordar de alegria. E esse transbordar de alegria vai criar oportunidades para que você apresente a outras pessoas a mesma alegria. E antes de terminar, me permita fazer uma última lição. Ao mesmo tempo, esteja alerta com a alegria. Transborde de alegria, mas esteja alerta. O que é que eu quero dizer com isso? Embora os judeus estejam alegres no nosso texto, em nenhum momento, pode procurar depois, você vai encontrar qualquer menção a Deus. E nós não sabemos ao certo no livro a razão da ausência de Deus, né? Mas, ainda que seja um artifício literário ou um meio de escrever sobre Deus em um mundo hostil e perigoso, nós não temos certeza. Ainda assim, o que nós não podemos de perceber no texto é a ausência de adoração. Depois da salvação que receberam, o mais natural era encontrarmos os nossos irmãos adorando a Deus, se alegrando, mas adorando também a Deus. E nós não percebemos isso no texto. Conosco, queridos. No entanto, muitas vezes é o que acontece também. Sabe por quê? Quando a vida vai mal, nós somos rápidos demais para dar lugar à ansiedade e ao desespero. Mas ao mesmo tempo, lentos demais para levar nossas preocupações a Deus em oração. Por outro lado, quando a vida vai bem, queridos, nós celebramos as vitórias. Nós banqueteamos e festejamos com os nossos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos aquele que é a razão para nós celebrarmos. Ou aquele que nos dá as vitórias nesta vida. Não é o que acontece? Muitas vezes nos embriagamos com a dádiva, nos esquecemos do doador. Nós focamos tanto e nos alegramos tanto nas bênçãos em si que nos esquecemos quem é aquele que nos abençoa.
Infelizmente, queridos, a nossa visão de mundo é muito estreita. E por isso, comentando o Salmo 23, o pastor John Piper insiste que os vales de sombra e de morte, veja só que interessante, os vales de sombra e de morte podem ser muito mais ou muito melhores do que os pastos verdejantes. O vale da morte pode ser melhor que o pasto verdejante. Por quê? Porque quando nós estamos nos pastos verdejantes ou à beira de águas tranquilas, nós somos tentados a falar sobre Deus e sobre suas dádivas. Preste atenção. A coisa, porém, muda radicalmente quando nós entramos em dificuldade. Sabe por quê? Porque nós deixamos de falar sobre Deus para falar com Deus em oração. Tenhamos, portanto, cuidado com a alegria, meus irmãos. Não fiquemos tão embriagados com as dádivas que nos esqueçamos ou permitamos que elas nos afastem, tirem a nossa atenção do doador das bênçãos. Porque as dádivas de Deus jamais serão melhores do que o próprio Deus. Sempre que formos abençoados por Ele, queridos, precisamos voltar os nossos olhos dos presentes para aquele que nos presenteia e render louvores a Ele.